Você acredita que a nossa alma já existia antes de Deus nos enviar para a Terra? Às vezes penso no porquê Deus enviaria alguém que ele já sabe que não é escolhido para ser condenado aqui. Será que existe um motivo anterior à nossa vida terrena? Enfim, viagens que tem. Duas coisas. Por que Deus envia alguém que ele já sabe que vai se perder? Uma explicação bem interessante. Imagina que eu sou um professor de uma sala de aula, no final do ano vai ter uma avaliação dos alunos, né? E essa avaliação vai para a diretoria. Um exemplo aqui, tá? Aí os alunos vão lá, colocam, não, ele é um bom professor. Metade da sala fala que é bom, metade da sala fala que é ruim, não sei o que, não sei o que. Preenchem aquela ficha, põem dentro da urna. Essa avaliação, essa votação, ela é secreta e vai para a diretoria. Mas eu vou lá, pego e começo a ler as avaliações. E todo mundo que disse que não gosta de mim, que eu sou ruim, que não me ama, eu rasgo e eu mando para a diretora só o que fala bem de mim. E aí? Então imagina se Deus conhecendo todo mundo antes de nascer, só deixa nascer quem lhe é favorável, quem lhe ama, quem gosta dele. A pergunta que eu faço é: o amor é verdadeiro? Ele só deixou viver quem o amaria? A primeira pergunta é: a nossa alma já existia antes de Deus nos enviar para a Terra? Sim, nós existíamos dentro de Deus. Efésios 2 fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós estávamos dentro de Deus. Lembra que lá em Gênesis Deus soprou nas narinas de Adão. Toda a criação foi feita com a palavra. Haja luz, haja separação, haja firmamento, tudo pela palavra. O homem foi o único que foi projetado no mundo espiritual. Ele foi criado no mundo espiritual e depois ele foi formado no mundo físico e Deus o formou com as próprias mãos. Deus foi lá no barro, pegou o barro. Deus não disse, barro, toma uma forma. Não, ele pegou, ele moldou com as próprias mãos, peça por peça, os órgãos internos, cada coisinha. E aí ele foi, soprou nas narinas de Adão, né? E a junção do espírito com o barro gerou uma alma vivente. Então a nossa alma, a nossa consciência vem dessa junção, né, do espírito com o corpo físico. É muito interessante isso aí. Mas nós já existíamos antes dentro de Deus. Sim, Deus conversou com a gente, muita coisa, contou a nossa vida, como seria, o que nós íamos fazer aqui, a nossa missão, o nosso propósito. Ah, mas eu não lembro de nada. Como assim? Algumas coisinhas. O próprio Jesus lá em João, ele disse assim: tudo que eu vos falo, eu aprendi com meu pai. Jesus tinha plena pleno conhecimento de tudo o que ele havia conversado com seu pai. E ele disse: a doutrina não é minha, é do meu pai. E ele falou tudo que meu pai me ensinou, de como eu havia de dizer, como eu havia de falar, né? O próprio Jesus disse que o pai tinha lhe dito cada palavra e como elas deviam ser ditas, em que momento, cada milagre, por que devia ser dito. Jesus conhecia exatamente tudo o que ele tinha que fazer. Muito mais do que isso, no céu tem uma Bíblia, e essa Bíblia foi escrita antes da fundação do mundo. O livro de Daniel dá um indício dela, né? Então Jesus leu o Novo Testamento todo antes de vir para cá e ele lembrava disso. Salmo, o livro de Salmos, acho que é Salmo 129 ou é 125, fala que nós nem ainda havíamos sido formados e todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda havia. Então, você tem um livro com a sua vida. E você já leu esse livro antes de vir para a Terra. Como é que você não lembra? Primeiro, você perdeu o contato com o nosso espírito, foi cortado no pecado de Adão. Deus cortou ali, né? Deus separou o espírito da alma. Por quê? Porque Deus separou para que os pecados que a gente comete no corpo não contaminassem o espírito. Primeiro, porque o espírito ele é a casa de Deus, o nosso espírito é a casa do Espírito Santo. Demônios não habitam no espírito, demônios habitam no corpo. O nosso espírito, ele é selado, ele é como um santíssimo, tá? Lembra do templo lá, o templo que Moisés construiu, que é o átrio, o santo e o santíssimo, é o nosso corpo. O átrio é a carne, o santo é a alma, o santíssimo é o espírito. Então, o espírito de Deus, que é a arca,
da aliança e a glória de Deus habita dentro do Santíssimo. Então o nosso espírito tem que continuar puro e santo. Os pecados do corpo não contaminam o espírito. O elo foi cortado. Então, o seu espírito sabe de tudo, gente. Sabe de tudo. De tudo. Você, durante a sua vida, vai ter muitos sonhos, onde nos sonhos, Deus vem conversar com você, Jesus vem conversar com você, e aí vocês sentam, conversam, e você acha que é só um sonho. Ou você se lembra de um pedaço desse sonho, que às vezes demorou horas, uma conversa de horas. Realmente, Deus vem conversar com o nosso espírito, a sua missão. Assim como Jesus, quando estava prestes a morrer, apareceu-lhe Moisés e Elias, lá no Monte da Transfiguração, e conversavam com ele, falando sobre a sua missão, o que ele tinha que fazer, o propósito dele, né? A crucificação. O Espírito Santo às vezes vem conversar com você durante a noite, Deus vem conversar, Jesus vem conversar, às vezes vem um anjo e conversa com o seu espírito ali por horas sobre a sua missão, sobre o seu propósito, te relembrando das coisas. Mas o seu corpo não se lembra. Como é que você pode ter relances disso? Primeiro, dom de visão e de revelação de sonho. Segundo, comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer o elo de ligação e te dar pequenos relances daquilo que você já conversou com o Pai. Lá no livro. Gente, isso aqui é um assunto assim, ó. É uma dimensão muito alta. Eu tô dando uns relancezinhos para vocês aqui, tá? Isso é muito profundo. Então, às vezes a gente lembra através do Espírito Santo, certo? O próprio Jeremias, né, Deus fala com ele, olha, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, acho que é Jeremias 5, eu te escolhi como profeta, as nações eu te dei por profeta, eu te conheci, eu te escolhi. Deus está falando para ele, ó, lembra, a gente combinou. O livro de Coríntios fala que quem nos dá um ministério é Jesus. O Pai é responsável pela operação, o Espírito Santo pelos dons e Jesus pelo ministério. Então, quem nos dá o ministério é Jesus. Então, todo mundo que tem ministério na terra, pastor, presbítero, obreiro, evangelista, esses ministérios foram dados por Jesus antes da fundação do mundo. E o seu livro da sua vida você conhece, você já leu, de capa a capa. Você sabe exatamente tudo sobre a sua vida. É por isso que às vezes você sonha com coisas que vai acontecer, sonha com como você vai morrer, com quem você vai casar. É porque você já sabe, você já leu o seu livro todinho. Algumas partes desse livro tem uma bifurcação. Tem uma bifurcação, que são as partes onde... Isso aqui é muito complexo para eu falar para vocês. Não sei se vocês estão prontos, mas em algumas situações da nossa vida existem escolhas. O próprio Moisés falou para o povo no deserto, escolhei agora a quem querer servir, se a Deus, siga-o, se Baal, sigam. Então existem situações na sua vida que você tem que tomar uma decisão. E essa decisão vai fazer você caminhar no propósito de Deus. Ah, mas se todo mundo... Então vamos lá, calma aí. Eu vou explicar de uma forma diferente. Deus chamou todo mundo? Deus queria que todo mundo fosse salvo? Sim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Primeiro ponto. Mas nem todo mundo o quer servir. Jesus deu ministério para todo mundo? Sim, mas a maioria não quer. A maioria não quer. Então, independente das coisas que estão escritas, que é o plano de Deus para a sua vida, você pode se desviar completamente desse plano e se dedicar à carne ou aos demônios. Israel era uma nação santa, eleita, sacerdócio real. O próprio Deus falou para Moisés e eles se desviaram para servir a Baal. E a praticar magia e a muitas coisas e até negaram o próprio filho. Isso não estava escrito. Então, o livro que Deus tem no céu é um livro não só da sua vida, mas é o livro do propósito. O livro das suas obras, né, que são as decisões que você escolhe na terra, é o livro que os anjos estão anotando durante a sua vida e vai ser lido no juízo final.
Tá bom? Fica na paz.